Olá, sejam bem-vindos a mais um Telesíntese Semanal, TV Síntese Semanal, eu estou confundindo sempre esse nome, Miriam. Então, TV Síntese Semanal, sexta-feira, 31 de março de 2023, e hoje a gente tem alguns assuntos quentes para conversar, né, Miriam? Tudo bom com você? Bom dia a todos vocês. É engraçado, né? A gente acha que vai ser uma semana mais calma e, de repente, ela Acontece um sempre monte de acontece coisa, coisa né? mais quente, né? Eu acho que o mais quente que aconteceu essa semana foi ontem à tarde, né? O Alexandre Freire, o conselheiro da Anatel, ele oficiou a Telefônica e a Winit, dando prazo de 5 dias para elas falarem se elas querem participar de uma conciliação para que o acordo entre elas de run sharing e de exploração industrial de espectro progrida, né, dentro da Anatel. O que você achou disso, Miriam? Você viu os ofícios, né? É uma. Na verdade, assim, primeiro eu achei muito estranho, assim, tirando o mérito da questão, né, do interesse dele de buscar uma solução, que isso deve ser debatido também, mas é o jeito, né? Assim, eu achei muito inédito o fato de um relator que está cuidando do caso é, tornar pública uma negociação sobre uma mudança de contrato, de proposta. Né? A Anatel nunca vi isso acontecer, isso é complicado, acho complicado, porque, enfim, muda um pouco os trâmites, né? Relator relata, né? Relator fala sim ou não, concordo, discordo, acho que pode ser um pouco diferente, busco um acordo, mas o conselho deve decidir, né? Assim, o colegiado da Anatel é que deve decidir. Enfim, então isso não tirando essa questão do método é engraçada, mas a questão de fundo também é preciso ser entendida, né? O conselheiro entende que precisa de uma. Por que que ele entende que precisa de uma conciliação? Porque as áreas da Anatel, jurídica e técnicas, falaram que o acordo é ilegal, é contra o edital. Então, ele busca manter enfim, o acordo para atender às regras do edital. E, enfim, isso é também muito difícil de entender, né? Se é ilegal, rejeita e manda fazer outro, né? Mas, enfim, ele está tentando viabilizar o acordo antes de haver essa rejeição. Por conta, Eu, você que tem falado muito por conta das empresas, Rafa, elas têm alguns argumentos interessantes, né? Diga lá. Não, eu queria, antes de passar para as empresas, eu conversei com algumas pessoas da Anatel e realmente esse método é uma inovação ali, o pessoal considera uma inovação dentro do trâmite da Anatel e gera algumas preocupações. As preocupações são, você cria um precedente e aí não se sabe se isso for aprovado até o fim, né? Que isso daí ainda, depois que isso acontecer, digamos que a Unity Telefônica fale, não, nós queremos participar de uma conciliação. Tá bom, então aconteceu algo inédito na tramitação. Aí isso vai para o conselho vota. Se o conselho aprova é, esse acordo ou esse método proposto pelo Alexandre Freire, cria-se um precedente e, a partir de então, todo tipo de processo pode acontecer de ter antes de ser levado ao conselho diretor, o relator pode pedir uma reconciliação, pode colocar as partes ali para negociar entre elas, para daí então levar ao conselho. Então, isso aumenta, digamos, o tempo de tramitação dentro da Anatel, isso aumenta um pouco a burocracia. Então, tem gente ali que acha que é um precedente que pode ser ruim assim, para o trâmite total, para todo o tempo de tramitação de um processo. Lembrando que na Anatel já é comum, tem pedido de vista, então vai no conselho diretor, um tema é mais polêmico, daí vem um conselheiro, pede o pedido de vista por 120 dias. Aí ele devolve. Aí vem outro, também acha meio polêmico, mais 120 dias. E no fim, os processos se alongam durante bastante tempo, né? E aí agora tem esse trâmite antes Não, de forma e é bom lembrar monocrática. que o Tribunal de Contas da União, uma das primeiras recomendações que ele fez para o primeiro governo, para esse novo governo, foi a Anatel precisa mudar a fiscalização e os trâmites das obrigações que ela impõe. Você já imaginou para cada TAC que tiver que ser cumprido, o relator, não, vamos fazer a conciliação primeiro, para depois entrar. Quer dizer, eu acho que isso não está nem previsto no regimento interno da Anatel. Eu perguntei. Eu perguntei formalmente para o conselheiro, estou aguardando a resposta. Isso me falaram também, não está no regimento interno. O Alexandre Freire cita algumas leis para usar esse expediente, mas não cita o regimento interno.
E essa é outra preocupação que você mencionou também. O pessoal fala, e o TCU? Como é que o TCU vai reagir a isso, a esse possível precedente criado? Entendeu? Então, assim, há dúvidas sobre o quanto isso pode ser feito. E, assim, o comentário mais duro que eu ouvi foi: não é papel da Anatel fazer conciliação entre empresas. O papel da Anatel é julgar se está adequado aos regulamentos ou não. Então, vai dar pano para manga, eu acho, esse processo aí ainda, né? De qualquer forma, as empresas têm 5 dias para dizer se querem ou não. A área técnica elaborou uma série de premissas para esse novo acordo, para esse novo diálogo, para essa conciliação, e a gente vai descobrir se elas topam ou não fazer, se elas veem ou não possibilidade de atender, enfim, de continuar com a parceria delas dentro dessas premissas, né? Lembrando que a Winit fala que sem um acordo desse tipo com uma operadora para ocupar logo 1.000 e tantas cidades, ela se diz que não inviável economicamente, né? E o Alexandre Freire cita lá que tem muitos compromissos, cobertura de rodovia de localidades que são importantes e por isso ele acha necessário chegar aí ao tentar buscar um acordo previamente. Tá bom? Não vamos falar sobre o conteúdo, então vamos deixar para a semana que vem, já que a gente já falou tanto sobre o método, né? Vamos para outro tema, Rafa, então, senão não vai ficar muito longo. Tá bom. Bom, essa semana teve uma audiência importante no STF a respeito do artigo 19 do Marco Civil, porque o STF está julgando 2 processos que podem resultar em uma alteração do Marco Civil da internet, né? E aí foi todo mundo que se interessa pelo assunto, todo mundo que é tocado pela questão do Marco Civil foi lá e participou e falou, e o que a gente viu foi uma oposição entre governo e plataformas, né? O que acontece? O artigo 19 fala que as plataformas digitais não são responsáveis pelo conteúdo publicado pelos seus leitores, a menos que tenha uma ordem judicial, elas não têm como ser responsabilizadas por eventuais crimes de discurso praticados pelos seus usuários, né? Então, as plataformas foram lá e falaram, a gente tem que continuar a ser assim, a gente não pode ser responsabilizado pelo que potencialmente milhões de pessoas podem vir a falar dentro da nossa plataforma, e tem uma questão de liberdade de expressão. Já o governo, os ministros do STF, todo mundo foi lá falando, não, vocês têm responsabilidade sim, vocês têm uma capacidade de filtrar as coisas, de moderar, e vocês têm que agir dessa forma, senão vocês têm que ser responsabilizados. O João Brandt falou lá que precisa ter uma gradação, ele falou que as plataformas, na opinião dele, da SECOM, né? O João Brandt é da SECOM, na opinião dele, que é do governo, não necessariamente a plataforma tem que ser punida imediatamente, tem que ter uma gradação, mas de qualquer forma é algo mais anterior, né? É algo anterior a qualquer ordem judicial tramitando até que a empresa seja culpabilizada, tá? E aí a gente tem radiodifusor e tudo mais pedindo responsabilidades das plataformas no mesmo nível que veículos de imprensa têm no Brasil hoje em dia. Eu acho que tem, nesse debate, acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, nós que não é governo, né, Rafa? Eu acho que são as instituições da República Brasileira que querem, STF, a princípio não é governo, né? Ele faz parte da República. E eu acho também que esse debate não é só do Brasil, né? A União Europeia já, pela entrevista que eu fiz com o diretor da Anacom, né? Ela já tem várias responsabilização das plataformas, das big techs, das plataformas digitais sobre o conteúdo que circula nelas. Acho que tem uma questão que precisa ser pontuada, é que o NIC-BR, que é um dos responsáveis pelo debate e discussão do Marco Civil, mantém a posição, o DM foi lá, mantém a posição na defesa do artigo 19, né? Mas eu tenho a sensação de que eles estão perdendo um pouco o papel de interlocução nesse debate, né? Parabéns a Carol, nossa repórter, ela cobriu tudo de todos falando. Eu fiquei impressionado com alguns institutos de reconhecida pesquisa sobre o mundo digital, defendendo a responsabilização das plataformas. Então, eu acho que pelo menos o STF abriu o debate com todos os interlocutores, eu acho interessante. Eu acho que agora tem que avançar um pouco sobre isso, né? E aí, só puxando, não tem nada a ver com o Marco Civil, mas aí, Rafa, acho que é uma das coisas mais sérias e importantes
que aconteceu no mundo essa semana foi aquele manifesto, também buscando a responsabilização, nesse caso, da sociedade global sobre a inteligência artificial, né? Vários interlocutores, milhares de interlocutores, desde investidores, né, polêmicos, até libertários do mundo global, assinaram um manifesto pedindo para que sejam parados os investimentos em inteligência artificial por pelo menos 6 meses. Isso, para mim, é de uma gravidade, de um alerta muito importante, né? O que você achou, Rafa, de sair para a gente passar para o outro aqui? Inclusive, eu fiz um shorts, um Reels, um vídeo curto que vai circular aí nas nossas redes sociais a respeito dessa carta, porque é realmente impressionante. A carta é muito dura, falando que o desenvolvimento sem controle que está acontecendo da inteligência artificial está colocando em risco o futuro da humanidade. Eles falam que o ser humano pode ficar sem função e a inteligência artificial pode se desenvolver a tal ponto de deixar o ser humano obsoleto e nos substituir completamente. Essa é a carta. A carta foi formulada por uma ONG que chama o Futuro da Vida, inclusive. É bem sugestivo. E essa ONG já tinha, em 2017, lançado princípios lá para o desenvolvimento da inteligência artificial, que, evidentemente, foram ignorados aí por todas as empresas, né? E o apelo, que eu acho que é um apelo que a gente precisa trazer, e é o apelo da ONG, é que os governos e as organizações, alguém, consiga efetivamente se organizar para defender princípios, né, de regulação, de fiscalização, de gestão sobre o desenvolvimento dessa nova Dessa nova tecnologia, frente, assim. dessa Porque nova. o que mais preocupa, como eles dizem, assim, a inteligência artificial ficou mais inteligente que o ser humano. Então, ela é capaz de se reproduzir, de criar, de enganar o ser humano. Então, ela é capaz de deixar a gente para trás mesmo. E se isso não for regulado, até a regulação, ela chegou num ponto que até a regulação pode ser difícil, porque se ela é capaz de nos enganar, pode ser que ela seja capaz de se adequar à regulação superficialmente, assim, na aparência, né? Enganando, né? Nos enganando, exatamente. Então, Bom, vamos pular para outro assunto? Só algumas menções honrosas, então, que aconteceram. Na última sexta-feira, a gente deu uma notícia a respeito da Oi. A Oi está sempre nos noticiários por conta da recuperação judicial, né? A Oi pediu ali que a justiça libere logo, permita logo que ela faça o empréstimo ponte com os credores, negociados logo em 16, 17 de março desse, enfim, último, né? 1 bilhão, 275 milhões de dólares, 1,5 bilhão de reais, mais ou menos. O que acontece? Ela fala que está muito apertada do caixa, precisa logo desse dinheiro para manter as operações. E ela tem dois meses para apresentar aí o plano de recuperação judicial, então ela dá a entender que esse dinheiro é necessário justamente para manter as operações nesse período. Então, ela está realmente com o caixa muito apertado. Nesta semana, ela também teve uma vitória judicial no exterior, em que a Justiça dos Estados Unidos, a Justiça da Inglaterra e País de Gales reconheceram que a recuperação judicial no Brasil, que corre lá no TJRJ, é o principal fórum, enfim, é o principal processo da recuperação judicial, portanto, as questões ficam suspensas, qualquer litígio que tiver nos Estados Unidos, na Inglaterra e no País de Gales ficam suspensas e dependem de decisão do TJRJ aqui no Brasil. Isso é uma vitória, porque a interlocução e o contato com a Oi e com o TJRJ é muito mais rápido, muito mais dinâmico do que nos Estados Unidos. E os credores os americanos e os credores na Inglaterra e no País de Gales são gigantescos, com moeda estrangeira. Enfim, é uma dívida que, se for cobrada, é muito mais perigosa do que, digamos, outras que eles têm por aqui. Né, Miriam? Quer comentar Oi? Posso passar para outro assunto? não, acho que podemos passar, né? Hoje vai ser recorrente, eu acho, aqui no nosso É. bate-papo. Outra menção honrosa é que a Cigantenado, EAF, começou a instalar antenas parabólicas em 664 cidades na quarta-feira. E agora é uma nova fase, quer dizer, comprovou-se o que eles estavam falando, de que nas capitais a demanda foi baixa pelas antenas parabólicas de banda KU, mas que no interior, conforme está tendo a interiorização desse processo de migração das antenas parabólicas para antenas digitais, está acelerando muito o ritmo de demanda e de instalação. Isso era esperado.
já foram, para você ter ideia, nas capitais foi entre 20 e 30 mil antenas instaladas no ano inteiro passado. Esse ano, a partir de janeiro, que entraram novas cidades na rota, já foram mais de 100 mil antenas. Então, a gente triplicou o ritmo, né, a velocidade de instalação à medida que o negócio foi para o interior, tá? Ainda assim, eles acham que vai ser preciso rever esse número, ainda acham que não vai bater ali nos 11 milhões de antenas instaladas em todo o Brasil, mas por enquanto eles trabalham com esse número, embora eles planejem rever isso em breve, tá bom? Tem que rever, né, Rafa? Você mostra como é que são as estatísticas brasileiras, né? O Brasil falava que tinha 22 milhões de casas com antena É, parabólica e tal, a cascata sem fim. Vai chegar, se chegar, acho que é 1 milhão, é muito, né? pois é, então, 22 milhões de parabólicas, 22 sempre milhões dá de quase residências metade no Cade parabólicas. Único, né? É Era mais do verdade. que gente com TV paga, né? Assim, é muito maluco esse mundo. É, Bom, enfim, mas de qualquer forma, a distribuição desses kits é para a família de baixa renda, né? É um programa importante, mas é um programa, na verdade, que consolida um serviço que teoricamente não é regulado, né? Que não tem nem regulação, que é TV aberta por parabólica. Foi um puxadinho que o Brasil fez aí, ainda na época da ditadura, se eu não me engano, e foi ficando para contemplar as emissoras de radiodifusão que não tinham efetivamente recursos para colocar suas transmissoras. E aí foi fazendo essa coisa via satélite, é um serviço que se consolidou na marra, na prática, e está aí. E vai se perpetuar agora, porque ele ficou muito melhor por ser digital, né? vai. Inclusive, as empresas estão investindo, né? Você falou com É, uma empresa essa semana, as empresas acreditam justamente que isso acredito abriu até um que mercado ali. vai ser um mercado importante, que é TV aberta, né? Você não paga, e com muita oferta de serviço, pela regulação da Anatel, tem que ter muito anel de Sim, canal, acaba sendo interessante para quem não quer pagar pelo é. streaming ou pela TV a cabo, né? Vamos ver, é um movimento interessante. Quer dizer, o beneficiário do Cade Único tem direito a receber gratuitamente, quem não é beneficiário vai se interessar por conta da quantidade de canais que tem. É, bom, Tá bom. é isso. Miriam, legal, obrigado. Obrigada. Semana Bom que fim de vem, semana a todo acho que mundo que nos espero que assiste. seja mais calma. Temos feriado aí na sexta-feira, certamente nós não estaremos aqui, né, Rafa? Não Feriadão estaremos, aí, tá bom. né? Estou de folga, é? Ah, tá É, bom. já estou avisando que a gente adora emendar o feriadinho, as feriadas é quinta, emendaremos na sexta, emendar uma respirada. Tá bom, gente? Tá Um bom. abração para vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.